Júnior. Obrigado, gente. É um prazer enorme. O Júnior, a gente já tem se conhecido, se falado, né, há algum tempo. E podemos nos assentar. E é uma honra enorme poder compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu estou com minha esposa, com meu filho aqui, a esposa Sandra, meu filho Paulo. E meu filho Pedro, ele tá namorando rumo ao casamento. Então, assim, acho que a gente quase não vê ele em casa nos finais de semana, né? Ele é de outra igreja também. E porque a namorada dele é filha do pastor. Que cumpriu-se o meme, né? O baterista com a filha do pastor. É a vida real, é o meme da vida real. Aconteceu lá na minha casa. Então, nós liberamos ele para partir para o novo tempo. Nós estamos em missões há muitos anos já. Como família, integralmente. Vivendo por uma causa específica já há 13 anos. Que nós trabalhamos com crianças em situação de alto risco, de alta vulnerabilidade, né? Em acolhimento institucional, e também nas ruas e etc. A Sandra começou, depois eu fui como pastor ajudando e acabei me envolvendo também. E nós já temos uma caminhada de 13 anos. Alguns anos antes a gente também estava integralmente em missões, mas na área da capacitação da igreja, viajando pelo Brasil, capacitando, treinando, apoiando igrejas, na missão, na evangelização, né? Uma igreja que proclama o evangelho, que sai do ambiente de culto ali, que vai ali até onde o perdido está. E o Senhor tem construído essa história. E agora, nos últimos 5 anos, nós nos envolvemos com o Livres, conhecido mais como Livres para Adorar, né? Que já mudou o nome algumas vezes, né? Que foi Livres, né? Juliano Som. E fomos para Teresina, no Piauí, e inauguramos 2 casas de acolhimento lá em Teresina, no Piauí. Trabalhamos lá por 3 anos e meio. E em 2018 nós voltamos para Santo André, fomos reenviados pela nossa comunidade, pela nossa igreja, que era em Teresina também. Não sei se vocês conhecem, a nossa igreja, na verdade, virou essa igreja, né? Nós começamos com uma pequena comunidade em Teresina em 2016, plantamos uma igreja lá que virou a igreja Angelim Teresina, que hoje é pastoreada pelo pastor Fred e Flávia Reis, né? Essa igreja nasceu junto com a nossa comunidade. Essa plantação aconteceu ali em Teresina, no centro de Teresina, capital do Piauí. E nós voltamos para Santo André, fomos reenviados por essa comunidade para Santo André para cuidarmos também de 2 casas de acolhimento aqui em Santo André. Então, nesse momento, nós estamos no momento de transição ali nas casas, aí estamos vivendo assim um momento de negociações, de transição, porque já encerrando o nosso contrato, né, junto à prefeitura. Mas nós já estamos trabalhando desde 2018 cuidando dessas crianças nessas casas. A Sandra é coordenadora de uma das casas, eu coordenei por um tempo, mas agora eu dou um auxílio por fora, né? E nós nos voltamos, eu assumi agora recentemente a área de missões e dos projetos sociais do Livres lá no Piauí. Mesmo morando aqui, de vez em quando eu vou para lá, passo um tempo com a nossa equipe. Nós temos 2 casais de missionários, mais um casal de missionários estão integrando a equipe. E eu sou responsável pelo cuidado deles, pelas direções, por tudo que eles precisam para avançar nos projetos. Nós temos o projeto Mais Água, que é um projeto que leva água para o sertanejo em situação de seca extrema. Então ele localiza algum poço que dá água salgada e a gente instala um equipamento que purifica essa água. E essa água fica assim 98% potável, para que esse sertanejo possa beber água assim saudável, cozinhar e fazer sua comida, etc. E também temos o Impacto Sertão Livre, que vai acontecer agora, 2 edições seguidas, dos dias 17 até o dia 30 de julho, na cidade de Jacobina e de Patos. Depois dessa cidade, mais 2 cidades, ali naquela região do Piauí, nós encerramos um ciclo de alcance de todas as cidades do centro-sul do Piauí, que era a região menos evangelizada do Piauí. Não sei se vocês sabem, mas o Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil, ainda é o estado menos evangelizado, né, do Brasil. Ele está ali perto
com o Maranhão, mas ele ainda é o estado menos evangelizado em proporção de cristãos, né? E isso tem mudado, isso tem assim, nós já fizemos uma progressão e em mais 5 anos naquela região, nós temos quase que todas as cidades do Piauí com uma igreja plantada, funcionando ali, o evangelho sendo pregado e anunciado, não só nas cidades que são mais estruturadas, mas também nos interiores. Na cidade de Paulistana, ali naquela região, só faltam, acho que, alguns poucos povoados para essa presença ser concluída. Isso tem muito do Impacto Sertão, que começou em 2013 e durante todos esses anos tem insistentemente estimulado a plantação de igrejas e a evangelização nessas regiões. O Senhor é bom. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco do meu coração com vocês. E aí a Livre Church nasceu no meio da pandemia e me seguraram aqui porque eu já estava lá, né? Já estava morando lá. No próximo ano eu já queria ir para lá para morar, porque fica próximo das pessoas, é mais fácil de tratar. Mas a Livre Church nasceu e a gente ficou, né? Pediram para a gente ficar. É um projeto aí, talvez de um ciclo um pouco mais longo. E nós já vimos orando por isso há 7 anos. O Juliano já ora por isso há 7 anos, desde Teresina, que nós plantamos a igreja em 2016. E no meio da pandemia o Senhor respondeu e Ele iniciou uma igreja orgânica. E aí nós fomos nos organizando. Em março começamos os primeiros cultos públicos, sem ainda uma formatação de igreja, ainda uma coisa bem orgânica. Nós estamos construindo tudo. E Deus tem nos amassado, né? A gente sabe fazer missão, sabe fazer social, sabe fazer muita coisa, mas igreja a gente não sabe fazer não. Então a gente está aprendendo a fazer igreja. Embora a gente seja da igreja há muitos anos, né? Temos amigos aqui de muitos anos, eles viram a minha conversão, né? Estão aqui o Gil e a Rô. E desde então nós temos vivido pela graça do Senhor. E é isso, acho que eu já apresentei demais. Sou pai do Pedro e do Paulo e esposo da Sandra. O Pedro tem 19 e o Paulo tem 17. E eles nasceram prematuros, tá, gente? O Pedro nasceu de 6 meses, de 24 semanas. Então eu queria dar uma palavra de encorajamento para você. Fique tranquila, o Senhor está trabalhando, Ele vai cuidar de você, tá bom? Se nascer, Ele é poderoso para fazer viver. Ele vai cuidar de todos os detalhes. O meu filho nasceu de 24 semanas, é um grande milagre de Deus. O Paulo que está aqui, ele também nasceu prematuro. Ele teve hidrocefalia, teve muitas complicações. Meu primeiro filho teve paralisia cerebral. E de todos eles eles foram curados literalmente disso. Então o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Nessa época eu queria contar esse testemunho porque eu queria fortalecer o seu coração. Eu não sei quem você é, mas que você seja fortalecida, você, o seu esposo, o seu filho, em nome de Jesus. A única coisa que eu concentrei nessa época, que o Senhor me ensinou, eu li Salmo 116 e meu coração estava profundamente angustiado. E no Salmo 116, o salmista ele começa: cordas da morte me cercaram, né? E eu fui levado ao Sheol e fui levado a lugares terríveis. E é assim que a gente se sente mesmo. É como se o inferno tivesse assim do nosso lado. É algo terrível, uma angústia profunda. Mas no meio do Salmo ele fala: todavia o Senhor ouviu o meu clamor e de todas elas me livrou. E nesse dia, Senhor, eu estava dizendo assim: Senhor, meu maior sonho sempre foi ser pai, eu sempre quis ter filho, né? Sempre gostei de crianças, comecei pastoreando crianças na igreja, ajudando no ministério infantil, e tudo quanto precisava eu fazia, né? E aí agora que o Senhor me deu um filho, né? O Senhor vai tirar, né, de mim. Eu fiquei angustiado, indignado, e o Senhor me ensinou no meio dessa indignação que eu precisava chegar num lugar, e esse lugar chama-se contemplação, adoração e contemplação. Deus queria que eu chegasse num lugar que eu pudesse contemplá-lo e adorá-lo. E aí foi lendo esse salmo que eu entendi. E naquele momento virou uma chave na minha cabeça. Eu disse assim: Senhor, eu quero muito ser pai, o Senhor sabe o desejo do meu coração, mas o Senhor é suficientemente poderoso para também recolher o meu filho. E eu entrego ele nas tuas mãos. Eu vou ficar profundamente triste, Senhor. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe a minha decepção. Mas eu vou continuar te servindo e te adorando, independente do que o Senhor fizer.
eu vou continuar te adorando. Não é por isso que eu te adoro por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor faz. E nesse dia virou uma chave no meu coração. Eu não sei se foi isso que Deus viu graça nos nossos corações. Ele podia ter levado, mas naquele momento, se Ele levasse, eu fiz uma promessa: eu não vou deixar de te servir. Eu entreguei a minha vida inteira para o Senhor. Eu não vou abandonar o meu chamado. Eu não vou deixar de anunciar a sua verdade, a sua bondade. Eu só te peço que o Senhor me ajude. E o Senhor me ensinou nesse caminho de contemplá-lo e adorá-lo. E eu fui nesse lugar de adoração mesmo sem saber muito. E assim, um milagre atrás do outro. Então, o meu único conselho: concentre os seus olhos em Jesus. Contemple Jesus e adore Jesus com todas as suas forças. Entregue tudo para Ele, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém? É uma palavra que eu senti de compartilhar com você. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículos... Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 20. Geralmente quando eu compartilho essa mensagem, o Senhor colocou no meu coração. É uma mensagem muito significativa para mim. Ela mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou o jeito que eu percebia o Evangelho, mudou o meu chamado. Eu escolhi essa passagem exatamente porque ela é muito significativa para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família. E eu ouvi isso quando eu era adolescente. O que eu vou dizer a vocês, eu ouvi e eu aperfeiçoei um pouquinho, fui estudando, né? O Senhor vai dando graça, né? Quando a gente é adolescente, a gente é meio doido, né? E o Senhor vai dando graça. Eu consegui entender melhor ainda aquilo que estava dizendo, mas eu queria que você concentrasse o seu coração nesse texto. Geralmente essa é a última parte de um capítulo, né? Do capítulo 8, né? Do 1 até o 20. Essa é a última parte de um discurso ali sequenciado de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12. Foi a resposta dos discípulos. Versículo 20. E de quando partir os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Feche os seus olhos. Pai, nós já oramos aqui. Eu sou grato pela oração, pela recepção desses irmãos aqui, por essa família que se reúne tão preciosa. Mas eu queria nesse instante orar pela sua palavra, para que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor deseja falar com o nosso coração, que haja uma palavra rema para cada um de nós aqui nessa noite, que o Senhor possa profundamente revelar o seu coração aqui, Senhor. Nós cremos que o Senhor é a própria palavra, o Senhor é o Logos de Deus, é a palavra viva de Deus, é a palavra criativa de Deus. Foi através do Senhor Jesus que todas as coisas que existem estão aqui, porque a sua palavra foi proferida quando não havia nada. E ao som da sua voz, da voz do Pai, o Senhor foi proferido na face do abismo, e todas as coisas vieram a existir por causa do Senhor Jesus. Por isso nós queremos nos apropriar e nos embebedar da sua palavra nessa noite, nesta reunião. Senhor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos num tempo lá na Livre Church de fundamentos, né? Nós estamos falando sobre as essências, e eu nem compartilhei essa palavra com a igreja ainda. Mas o Evangelho, uma coisa que a gente tem falado muito aqui, a gente tem visto um Evangelho nos últimos dias
de consumidores, né? Assim como todas as coisas giram em torno do consumo na nossa sociedade, parece que a religião, o evangelho também está contaminado com essa ideia do consumismo, né? Então, quando a gente chega numa igreja, a gente chega para receber algo, a gente presta atenção se existem fatores de sucesso naquela igreja, se as pessoas são bonitas, se elas têm bons carros, se as pessoas são prósperas e tal, e porque isso é um fator de sucesso que a gente acha interessante, importante, e a gente tem falado muito isso na comunidade. A gente fala assim, poxa, a gente precisava chegar na igreja para oferecer algo, não para receber algo, né? E a gente tem chegado para receber, sempre é o meu ministério, é o que eu vou receber, é o que eu vou ganhar, é o ganho que eu vou ter. E é muito interessante que nessa passagem aqui, Jesus fala um pouco sobre fermento, fala sobre pão. Quando nós falamos de pão, quando falamos de fermento, fermento é um elemento que faz o pão, mas mais do que isso, fermento no Antigo Testamento estava relacionado ao Egito, ao pão do Egito, que era o pão fermentado, as coisas antigas, né? Mas no Novo Testamento, ali na Nova Aliança, em Jesus, fermento tem uma nova conotação. Ele quer dizer aquele ensino, né? Aquela palavra que é lançada, aquele ensino que é lançado, que é pregoado, e ele se alastra, né? E Jesus está falando com os discípulos aqui sobre 2 tipos de fermento. Quando você lê o texto de Mateus, que é um texto correlato, ele fala de outro fermento. Ele fala fermento dos fariseus e fermento dos saduceus. Já Marcos, ele aponta para o fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Então parece que talvez esse discurso não tenha sido só um discurso único de Jesus, mas talvez Jesus tenha ensinado mais os seus discípulos sobre essa questão dos fermentos, ou seja, do ensino que vai contaminando e levedando isso, e vai se multiplicando no meio da igreja, no meio dos discípulos, que vai prejudicando a simplicidade, que vai prejudicando a essência do evangelho, que vai deixando o pão sem fermento, o pão sem simplicidade. Nós comemos o pão sem fermento. O pão sem fermento é o pão que não tem graça. Ele não tem, ele é duro, ele é seco, né? O pão fermentado é um pão que chama atenção, né? E eu gosto muito de pão, tá, gente? Eu faço pão lá em casa na panela de ferro, gosto do levain, dos pães de fermentação natural, 48 horas e tal, 24 horas, é muito gostoso. Não sei se você tem a oportunidade de comer, mas é muito bom. São pães atrativos, mas o pão sem fermento é um pão sem graça, é um pão que não chama muita atenção. E não é que ele não chama muita atenção porque ele não chama muita atenção, mas é porque quem deu crédito à sua pregação, Isaías 53, é o pão sem fermento. Não havia beleza nem formosura na face de Jesus. Quando Jesus estava ensanguentado, sendo moído por causa dos nossos pecados, as pessoas escondiam o rosto daquele flagelo. Não era algo bonito, não era algo que chamava atenção, era algo inclusive repugnante. A cruz e o pão, ele tem essa simbolização, é o amassar, é o pisar, é o bater. E o pão sem fermento, ele tem que ser feito, por que era assim? Porque ele tinha que ser feito rápido. Por quê? Porque é rápido, a libertação estava ali, o anjo da morte estava vindo para ceifar todos os primogênitos, então eles tinham que celebrar a Páscoa, estarem prontos para sair. Não, eles não podiam esperar nada, eles tinham que comer e sair. A libertação é rápida, a salvação é rápida. Então você não pode ficar esperando, cozinhando galo, fermentando. É esse o significado. E Jesus está falando isso como sendo um ensino dos fariseus e um ensino de Herodes, aqui no texto de Marcos, mas também dos saduceus. E nós vamos chegar lá um pouquinho. Mas um pouco antes, eles pedem um sinal miraculoso para Jesus. Gente, pasmem, Jesus acabara de fazer um milagre, a segunda multiplicação dos pães. Uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentadas por Jesus apenas com 7 pães. Eles entregaram a Jesus 7 pães, o Senhor deu graças, partiu aos discípulos, eles foram distribuindo. O negócio foi eu não sei explicar como é que esse milagre aconteceu. Eu não sei se eles arrancavam um pedaço e crescia, ou se eles davam para a pessoa separava e ia crescer. Não sei, se eles jogavam o resto e multiplicavam no cesto. Eu não sei como é que aconteceu. Eu só sei que 7 pães alimentaram uma multidão. Então,
Jesus tinha acabado de fazer um milagre e os fariseus, olha, dê-nos um sinal. E aí então Jesus ele fala assim, não, uma geração adúltera e perversa não será dado nenhum sinal a vocês, a não ser o sinal de Jonas. E muitos falam desse sinal como sendo o sinal da ressurreição. Jonas dentro da baleia, né? Dentro da barriga do peixe, e depois ele saiu 3 dias ali dentro, não? Mas quando você começa a se aprofundar nessa questão, você vai perceber que o centro desse ensino de Jesus aqui para os discípulos, incluindo a multiplicação dos pães, o sinal de Jonas e também o fermento dos fariseus e de Herodes, tinha a ver com aquilo que eles estavam falando. Isso tinha a ver com a pregação. O sinal de Jonas não era exatamente a ressurreição, mas a pregação de Jonas, que foi lá e anunciou a condenação de Nínive, e eles se arrependem. Ao invés de eles serem condenados, Deus salva eles. E aí Jonas fica doidão. Mas não é o nosso caso aqui, mas só para a gente poder entender onde nós estamos. Então ele começa a dizer assim com Jesus. Ele fala assim, eles estavam ali. Jesus dá essa mensagem dura aos fariseus, que não havia sinal para ser dado para eles. E aí eles entram num barco e pegam um barco de viagem até o outro lado. E você vai saber onde eles estão indo em Mateus. Eles vão para Magadã, eles cruzam um lago ali. Eles estavam na região ali da Galileia. Quando eles entram no barco, começa uma discussão, um burburinho entre os discípulos, porque eles não tinham levado pão, senão um só. E aí então Jesus percebe esse burburinho. Por quê? Isso também tem a ver quando Jesus enviou os 70. Ele fala, não levai pão, não levai alforge. Está vendo como Jesus ele procura ensinar os seus discípulos a terem uma vida simples, a terem uma vida jeans e camiseta. Que é para quê? Não é para que é para você poder entrar em qualquer lugar e anunciar a mensagem do reino de Deus para qualquer pessoa, seja ele o cara mais esquisito, do cara mais formal. Quando a gente adota uma roupagem, quando a gente adota uma indumentária, eu não consigo falar com C e D, eu só falo com A e B. Eu não estou falando de classe social aqui. Mas se eu adoto uma roupagem de C e D, eu só consigo falar com C e D. E o evangelho é para todas as pessoas, do rico ao pobre, do doidão ao conservador, do rebelde ao bonzinho. O evangelho é para todo mundo. Então ele precisa ser sem fermento, ele precisa ser simples, ele precisa ser algo que as pessoas veem na nossa vida, aquilo que ele produz, e não fermento de alguma coisa. Quando a gente está sem fermento na nossa vida, então Jesus ele pode ser visto em nós, porque o fermento é isso, é quando você coloca alguma coisa que não seja Jesus. Jesus não pode ser visto. Jesus então ele precisa de você simples, ele precisa de você sem fermento, sem ideias dos fariseus. E quais eram essas ideias? Os fariseus tinham duas características muito, muito clássicas dos fariseus. A primeira era a hipocrisia. Então, muito possível Jesus está se referindo a isso. E segunda característica dos fariseus, eles eram as preocupações com essa vida. Os fariseus gostavam de dinheiro. Não é pouco diferente da nossa sociedade, né? Ou é? Inclusive muitos de nós, e eu me incluo também, quantas vezes não fui hipócrita ou não dei mais valor ao dinheiro ou essas coisas do que as coisas de Deus? Então era esse o ensino que Jesus estava combatendo ali com os discípulos. Perceberam isso? Ele falava assim, cuidado com o fermento dos fariseus. O que ele está querendo dizer? Cuidado com as preocupações com essa vida e cuidado com a hipocrisia. E ele cita, Marcos é um cara mais para frente, é um cara mais enérgico. Ele cita o fermento de Herodes. Herodes tinha duas características. Os herodianos eram conhecidos por duas coisas muito principais, e é muito provavelmente isso que Jesus estava falando. Cuidado com o fermento dos herodianos. Eles eram violentos, cruéis, e eles eram promíscuos, devassos. É parecido ou não com a nossa sociedade, gente? Cuidado com o fermento dos herodianos. Essas eram as duas principais características. Cuidado com esse ensino que nos leva à devassidão, que nos leva à violência. Eu não sei vocês, mas eu tenho me assustado quando eu estou andando com alguns homens da igreja,
E principalmente dirigindo o carro com eles, eu me assusto com a falta de paciência desses caras. E às vezes até a minha. Acho que o trânsito é um bom exemplo, né? Agora, você está aqui em Santo André, aqui é lindo demais, aqui é o paraíso, São Paulo é o paraíso, gente. Agora, se você vai para Teresina, isso é colocado à prova no último exponencial. Tipo assim, você vai ver cara estacionado no mercado ocupando 3 vagas. É nesse nível. O cara está na contramão e ele xinga você. É nesse nível. Eu conheço um amigo, foi um amigo nosso, o Gregório McNutt, né? A gente teve contato com ele um bom tempo. E ele foi pregar em Teresina uma vez, né? Ele começou a pregação dele falando, cara, ele falava assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Gregório McNutt, mas ele fala, cara, desculpa, eu vou começar a pregar aqui, cara, mas olha, os teresinenses são muito barbeiros, cara. Vocês são muito barbeiros. Eu falava, gente, o Gregório, meu Deus. Mas é pura verdade, irmãos. Eu amo os teresinenses, né? Mas eles precisam aprender mais. Então, mas eu tô vendo isso, cara, tomar o nosso meio. A gente tá impaciente, a gente xinga, a gente esbraveja, a gente não tem mais mansidão. A gente não tem mais, isso é o quê? Fermento de Herodes, fermento dos herodianos, é violência, é impaciência, é crueldade, e é aquela coisa do tipo, te bateram na escola, filho, então vai lá e dá um soco na cara dele. Esse é o ensino que a gente dá para os nossos filhos. Nós estamos impacientes, num mundo cada vez mais devasso, porque é prazer a qualquer custo, né? Eu tenho que ser feliz a qualquer custo, o prazer a qualquer custo, e a crueldade, ou seja, eu passo por cima de qualquer pessoa para que eu seja beneficiado. Eu não consigo ceder, eu não consigo dar a vez, eu não consigo ser manso, eu não consigo perdoar. Nós estávamos refletindo isso na igreja esses dias. Uma das dificuldades no pequeno grupo, na nossa home church, cara, o perdão é uma forma de amor incrível, mas como é difícil perdoar alguém que te ofende. Perdoar alguém de fora, beleza, perdoei, tal. Mas alguém que te ofende diretamente. E quando Jesus ensina, ele ensina assim, perdoa os seus inimigos. A profundidade é muito grande. Então ele fala, cuidado, mas os discípulos estavam preocupados com a matéria ali, com aquilo que estava no barco. Eles estavam trazendo aquele discurso como se fosse o pão físico que sustentava eles ali. E eles ficaram discutindo, porque eles falaram, tá vendo, a gente só trouxe um pão, era para trazer mais. Isso é uma das possibilidades. Outra possibilidade, ela tá vendo, Jesus não mandou trazer pão e a gente trouxe pão. Essa era outra possibilidade. Então eles estavam assim, imagina os discípulos nessa bagunça toda. E aí então Jesus fala assim, cara, vocês não entendem. Ele cita Jeremias, cita Isaías, o coração de vocês está endurecido para a minha palavra, para a minha voz. Vocês não estão entendendo que eu não estou falando desse pão físico. Eu não estou falando desse pão aqui dessa terra. Eu não estou falando nem do dinheiro, eu não estou nem falando do seu sustento, eu não estou nem te falando do que você tem, eu não estou falando da moral, eu não estou falando dessas coisas, eu não estou falando nada. Cuidado com esses fermentos aí. Vocês não compreendem? E aí Jesus faz uma coisa que é muito legal. Ele fala assim, vocês não lembram do que eu fiz na primeira vez? Quando eu multipliquei os 5 pães e os 2 peixinhos ali para aquela multidão, tinha 5.000 homens. Quantos cestos vocês recolheram? Jesus faz essa pergunta para os discípulos, e os discípulos respondem 12. É muito interessante eles sabiam o número de cestos que sobraram nas multiplicações dos pães. Eles fizeram a contabilização, isso por 2 motivos provavelmente. Uma porque talvez eles continuaram distribuindo aquele pão, ou também que sustentaram o ministério de Jesus durante algum tempo. E eles comeram aqueles pães ali por mais algum tempo. Então eles sabiam que tinham sobrado 12 pães, 12 cestos. E depois ele fala, vocês não lembram? Então, vocês não entendem ainda? Que não é sobre pão, a multiplicação, o milagre está em mim. Eu não estou falando que vocês vão deixar de ter pão. Eu sou aquele que multiplica. Eu sou a garantia de que vocês não terão falta. Sou eu. Não é o barco, não é se vocês têm 12 cestos ou 7 cestos.
mas sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de vocês. Eu sou o sustento de vocês. Por isso você não precisa ser hipócrita. Por isso que você não precisa se preocupar com essa vida. Por isso que você não precisa de nenhum outro prazer, porque Ele é o nosso maior prazer. Por isso que você não precisa ser violento, porque toda a violência recaiu sobre Ele. Era isso que Ele estava falando com os discípulos. Ele estava falando, cuidado é com o fermento. Vocês têm que cuidar é com o ensino errado, com a hipocrisia, com a preocupação dessa vida, com a devassidão, com a impureza, com a violência. É com isso que vocês têm que estar preocupados. Mas eu fiquei assim, incomodado e fui. É muito interessante os números nas escrituras. Eles significam muitas coisas. A numerologia judaica, né, bíblica, é muito interessante. E eu fui estudar as multiplicações dos pães. É muito interessante que quando Jesus está ali pregando o evangelho, Ele estava pregoando, como o pastor leu aqui, arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. Imagina, na primeira multiplicação, o texto diz que Jesus já estava falando há 3 dias. 3 dias, irmão, imagina uma pregação de 3 dias. Jesus estava falando ali, ó. E a galera não tinha comido nada, eles foram ouvir Jesus sem comer. E aí, os caras começaram a desmaiar. E aí Jesus procura os discípulos. Olha que interessante. Essa multiplicação dos pães geralmente é usado, esse texto para Jesus, como Jesus fosse um cara preocupado com a questão social. E é verdade. Jesus é cheio de compaixão. Coloca isso no seu coração, na sua mente. Jesus, Ele se move por compaixão. Nada do que Ele faz é vazio de amor. Tudo que Jesus faz é cheio de amor, é cheio de compaixão. E o próprio Jesus diz assim: eu tenho compaixão dessa multidão, eles estão desfalecendo. Mas alguém que tivesse realmente preocupado com a comida daquele povo, ele tinha parado no primeiro dia e dado comida. Jesus estava tão obcecado pela mensagem da salvação, que ele não prestou atenção sequer nisso. Que as pessoas estavam caindo. Ele falou: meu Deus, tenho compaixão dessa multidão, eles estão sem comer. E aí ele chama quem? Os seus discípulos. E isso para mim é uma chave interessante. Jesus, Ele quer se mover em compaixão. E quando Ele quer se mover em compaixão, Ele chama os seus discípulos. E Ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele diz assim: quantos pães vocês têm? Ele fala assim: quantos pães vocês têm? Eles, na primeira vez, esse texto está em João, está em Mateus, eles não tinham nada. Na primeira vez, quem entrega os pães a Jesus é um adolescente, é uma criança. A palavra que foi usada para essa tradução é naor. Naor é um inexperiente. Então poderia não ser exatamente uma criança, um menino, mas um adolescente já, um menino maior, que talvez estivesse carregando um alforje de pão, de peixe da sua família, levando para eles, inclusive, para eles poderem comer naquela situação em que eles estavam ouvindo a Jesus. E então ele está, assim, há 2 possibilidades. Ele vem, aí os discípulos começam a procurar. Alguém tem pão? Alguém tem pão? Alguém tem pão? E está passando esse menino, eu tenho um aqui. Os discípulos pegam esse pão desse menino e falam: ó, Jesus, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Tipo assim, quase que uma pressão assim, tá? Tipo, porque naquela época mulheres e crianças não tinham muita voz. Então, muitas pessoas falam: puxa, cara, quem entregou o pão foi uma criança, então a gente tem que entregar como uma criança. Na verdade não. O pão, ele não é para ficar na mão dos inexperientes. O pão na mão dos inexperientes, rapidinho alguém pega. Porque o inexperiente não sabe o que fazer com o pão. Então, algumas pessoas acham que a gente fala: pô, cara, foi um menininho, a gente tem que entregar tudo como aquela criança. Mas na verdade, não é bem assim. Quando Jesus vai fazer o social, quando Ele vai tocar a vida das pessoas, Ele procura os seus discípulos. Ele já nos responsabilizou sobre isso. Ele está perguntando: quantos pães a igreja viva tem? Quantos pães a Livre Church tem? Eu quero alimentar multidões, mas quantos pães vocês têm? A responsabilidade é minha e sua.
A graça está no pão da vida, mas a responsabilidade é minha e sua. Então eles foram lá, acharam o inexperiente e tomaram praticamente o pão desse inexperiente. Essa é a realidade bíblica. Porque pão não é para ficar na mão de inexperiente. Porque pão na mão de inexperiente é tomado. Graças a Deus que foi tomado por alguém que seguia Jesus, que estava tentando responder uma pergunta de Jesus. E quando ele é tomado, porque é o diabo quem toma. O inexperiente vai abrir mão desse pão. O experiente, ele sabe que ele tem que entregar o pão a Jesus. Está entendendo isso? Jesus não perguntou à multidão quantos pães ele tinha, e muito menos aquele garoto. Ele perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? E os discípulos vão lá e respondem 7. Então Jesus dá graças, eles entregam a Jesus, Jesus dá graças, reparte aos discípulos e eles multiplicam esse pão, eles distribuem esse pão e a graça vai se multiplicando e vai se multiplicando, e 5.000 homens, mais mulheres e crianças se alimentam, e sobram 12 cestos de pães e peixes. Beleza? E na segunda vez, como é que aconteceu? Na segunda vez a gente não tem em nenhum evangelho o relato de quem entregou esses pães. Mas quando Jesus está novamente falando há muito tempo, as pessoas começam a ficar meio tontas. Veja que Jesus está focado na salvação. Ele precisava fazer aquilo. E os discípulos tinham que alimentar a multidão ali. Novamente, ele chama os seus discípulos e pergunta: quantos pães vocês têm? A pergunta é a mesma. E aí eu fico imaginando essa passagem, a segunda vez, eles ficam entre si: ô João, tem quantos? Ô Pedro, tem quantos? Ô Tiago, tem quantos? Ô Judas, tá quantos tem? E eles começam a investigar, chamam os discípulos e falam: ó, tá aqui 2, 3, 4, 5. E eles chegam à resposta, eles dizem 7. Se você ler depois, por gentileza, você leia do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20, você vai ver isso na segunda vez. São os discípulos que respondem novamente essa pergunta. Agora são eles mesmos que levantam ali os pães que eles têm entre si e entregam para Jesus. E Jesus dá graças a esse pão e multiplica, e 4.000 pessoas ali comem, se fartam, mais 4.000 homens, mais mulheres e crianças, ou seja, muito mais pessoas. E aí que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Por que a gente está contaminado com os fermentos dos fariseus, de Herodes, dos saduceus, e a gente está tão preocupado com as coisas dessa terra? E eu estou falando assim, eu estou falando isso para mim, tá, gente? Essa semana eu tive uma crise, falei: cara, eu estou há tanto tempo no evangelho que eu não sei agora. Eu estava ouvindo uma pessoa que, por exemplo, a mulher que serviu em casa e serviu, né, o marido, ela serve as crianças e trabalha e tal, e a sociedade não valoriza isso, né, como algo importante, e o homem vai trabalhar e tal, se cresce profissionalmente. Quando ela se vê separada, por exemplo, né, ela se vê anos e anos longe do mercado de trabalho, ela tem uma defasagem gigantesca em relação ao marido, né? E aí tem aqueles dissídios, aqueles litígios, né? E o homem ainda não percebe todo esse valor que a sua esposa teve durante todo aquele tempo. E eu estou falando isso porque, né? Porque a gente entra numas crises que, do tipo assim: cara, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Uma vez a gente foi deixado num campo missionário, e a gente entrou nessa crise: cara, como é que eu vou pagar as contas, né? Mas o Senhor, Ele vem com graça de multiplicação e milagre, e Ele superabunda algo que a gente não espera, e Ele tira da onde a gente não vê, e Ele cuida de nós. É isso que nós aprendemos. Mas esse é o fermento que está tomando o nosso coração. Mas veja, a questão está na resposta que eu dou a Jesus para a pergunta: quantos pães vocês têm? Na primeira resposta, eles recolheram ali tudo que eles tinham, eles entregaram a Jesus o pão daquele menino.
Mas na segunda vez, você percebe que eles responderam 7. 7 pães. Eles tinham 5 pães na primeira, 7 pães. E 2 peixinhos e 7 pães na segunda. Mas olha como é que começa o texto em que Jesus ensina a eles sobre o fermento dos fariseus. Ele diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Presta atenção nisso. Vamos rebobinar um pouco na segunda multiplicação. Eles estão ali para responder a pergunta de Jesus: quantos pães eles têm? E eu gosto de imaginar nesse texto, ele não dá essa margem aqui, mas eu gosto de voltar e pensar em como é que eles responderam essa pergunta. Chamando eles ali, vamos supor que eles falam assim: olha, não vou falar Judas, que coitado, né? Vou falar Tiago. Ô Tiago, vai lá no barco e vê se tem algum pão lá. Vamos supor, isso é uma suposição. Aí Tiago chega no barco, ele vasculha lá e ele encontra um pão, certo? Ele encontra esse pão, nesse momento em que eles têm que responder essa pergunta. Mas aí ele pensa assim: mas a gente, daqui a pouco a gente vai ter que cruzar o barco, vai cruzar aí se a gente ficar com fome no meio do caminho, deixa o pão aí. Aí ele volta e fala: ô Tiago, tem pão no barco? Tem não. Quantos pães vocês têm, meus discípulos? 7, Jesus. Tudo certo, é 7 mesmo? É. Mas a resposta certa não era 7, era 8. Eles tinham um no barco. Conscientemente ou não. E aí a segunda possibilidade é que ninguém nem foi no barco. Ninguém nem foi lá. Eles estavam distantes um pouco, mas óbvio que não, porque o barco era como se fosse o púlpito de Jesus. Isso é visto em outras passagens, né? Então muitas vezes ele entrava no barco para pregar para a multidão, por causa da acústica e tudo mais. Mas vamos supor que no segundo cenário eles nem foram no barco, nem sabiam que tinha pão lá. Eles simplesmente veem aqueles pães que eles têm e falam: 7, Jesus. A minha pergunta é verdade ou mentira? A resposta 7 é certo? Era 7 pães que os discípulos tinham? Era ou não? Sim ou não, gente? Não. Não, porque o texto que nós lemos diz que eles tinham um pão no barco. Ou seja, eles responderam 7 pães para Jesus na multiplicação, mas eles tinham um pão no barco. Sabendo ou não, aquele pão estava lá. Sabendo ou não, havia mais um pão. Segunda pergunta: o milagre deixou de acontecer? Não. Houve multiplicação de pães? As pessoas comeram? As pessoas foram abençoadas? Sim, elas foram. Quanto que sobrou? 7 cestos. Cara, por quê? E eu fiquei fazendo essa pergunta, gente, sou meio doido. Por que em uma sobrou 12 e na outra sobrou 7? Eu fiquei fazendo essa pergunta. Se você fizer uma reflexão simples, na primeira vez, eles tinham 7 elementos para multiplicar, mais pessoas e sobrou mais. Na segunda vez, eles tinham os mesmos 7 elementos nas mãos de Jesus. Não era 7 que eles tinham 8. Mas independente se eles sabiam ou não, se esse pão estava no barco, eles deram 7 elementos para Jesus abençoar, para Jesus multiplicar. Beleza? Tinha menos pessoas para comer. E sobrou menos. Eu fiquei perguntando: por que sobrou menos? Não é mensagem de oferta, tá? Isso aqui é pior do que oferta. É a nossa vida. É a resposta, é a entrega da nossa vida. É sobre isso que essa mensagem ela fala. Ela fala de nós entregarmos o 8º pão para Jesus. E é interessante que o número 12 nas escrituras, ele tem uma conotação de governo. Número 12 é o número, as 12 tribos. Quando Elias vai
ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele coloca 12 pedras que representam as 12 tribos naquele altar, e aquele altar é consumido pelo fogo que desce dos céus. O número 12 ele é um número de governo, de autoridade, de governo, de liderança, de administração, ele de progresso. É isso que o número 12 representa, de crescimento. E o número 7 é o número da perfeição, é o número que os 7 espíritos de Deus, o candelabro, né? Então você tem todo um simbolismo do número 7. E o que o Senhor falou ao meu coração foi que assim, quando eu não entrego o 8º pão, consciente ou inconscientemente, eu não vivo o governo de Deus sobre a minha vida. Eu posso viver o milagre, mas eu não vivo o governo dele. Ele não toma conta de mim. E é sobre isso que fala essa mensagem. O Senhor está falando para nós como igreja nessa noite: quantos pães vocês têm? E a nossa resposta não pode ser 7. Se você quer que Jesus governe a sua vida, você precisa entregar 8 pães na mão de Jesus. Você precisa entregar tudo, na verdade. Quando nós cantávamos aqui é sobre isso. Eu carrego essa mensagem na minha vida, e quando eu ouvi essa mensagem, eu disse: eu me entrego a Jesus. É como se Jesus estivesse perguntando para mim assim: Daniel, quantos pães você tem? Eu tenho a minha vida. Eis aqui a minha vida, toma tudo de mim. Que foi o que aconteceu naquela primeira multiplicação dos pães. Eles entregaram tudo o que eles tinham. Aquele menino foi praticamente saqueado. Ele entregou tudo. E os discípulos falavam: a gente não tem nada, só tem isso daqui, Jesus. E o milagre aconteceu. E o restolho foi o governo de Deus. Eu sinto, irmãos, que muitas pessoas têm vivido a vida cristã recebendo apenas o milagre de Jesus. A coisa mais linda da vida cristã é quando você é governado por Ele. O milagre é fácil viver. Jesus faz a terra produzir o pão, Ele derrama chuva sobre maus e bons. A prosperidade é de todas as pessoas, mas o governo, você precisa abrir mão de tudo que você tem. Você precisa abrir mão do controle. Você precisa abrir mão da preocupação com essa vida. Você precisa abrir mão da hipocrisia, do pecado, do engano. Você precisa abrir mão da sua violência, da devassidão muitas vezes que nós vivemos. Jesus está ensinando os seus discípulos a entregar o 8º pão. Não é sobre pão que Ele estava falando. Ele multiplica tudo que você colocar na mão dEle. Ele vai alimentar as multidões através de mim e de você. Mas nós não vamos viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. Está entendendo isso, irmãos? Deus quer governar a sua vida. Ele quer comandar tudo. Ele está dizendo para você nessa noite: abra mão de tudo. Abra mão de tudo. Quantos pães vocês têm? E a resposta certa dos discípulos para que eles vivessem o governo, que eles vivessem a resposta do governo, o governo de Deus era 8 pães. Nós temos 8, nós vamos buscar lá no barco, porque nós não estamos preocupados se vamos passar fome na viagem. Nós não estamos preocupados com a nossa reputação. Eu acho que algo que interfere a nossa missão hoje é a reputação. Eu não estou preocupado o que as pessoas vão pensar de mim se eu entregar o 8º pão. Está aqui, Jesus, tudo de mim, governa tudo. Eu não quero governar a minha vida, eu quero que o Senhor dirija todas as coisas na minha vida. Mas para isso você precisa entregar. E nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Nem sempre
Eu digo, na maioria das vezes, o Senhor vai te levar por caminhos, porque Ele está forjando você para o governo. Ele está forjando você para o governo. Então quem não sabe entregar, não pode governar. Quem não sabe entregar tudo, não pode governar. E Ele está nos chamando como discípulos para a liderança, para o governo. É isso que a igreja vai fazer quando Ele voltar. Nós vamos reinar com Ele. E o meu convite para você, meu irmão, nessa noite, é que você entregue tudo. Entregue o 8º pão nessa noite. Vai lá no seu barco, vê se tem algum pão, vê se tem alguma reserva, vê se tem alguma preocupação com essa vida, vê se tem alguma devassidão, vê se tem alguma violência, vê se tem alguma hipocrisia, e traga diante de Jesus, e diga: está aqui, Senhor, está aqui. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Mesmo que eu não tenha carro do ano, mesmo que eu não tenha aquilo que eu gostaria de ter, eu entrego. Eu quero viver para Ti, eu quero viver totalmente para Ti, eu quero ser governado, eu quero ouvir a Sua voz dizendo: vai para lá, vai para cá, e eu respondo: sim, sim, eu quero ir, eu quero ser governado pelo Teu Espírito Santo. Feche seus olhos. E nós cantamos aqui sobre entrega, e é sobre entrega essa mensagem. O Evangelho não é sobre consumir, o Evangelho é sobre entregar. O Evangelho não é sobre a ausência de responsabilidade, o Evangelho é sobre assumir a responsabilidade de alimentar as multidões com Jesus. Por isso nós estamos aqui, domingo após domingo, não é para consumir, é para sermos consumidos. Nós estamos aqui, não é para consumir, é para sermos consumidos, Deus. Consome tudo de nós, consome tudo de nós. Nós não queremos ter nenhuma reserva, Senhor, guardada no nosso barco, preocupando o Senhor com amanhã. Nós queremos hoje a Sua presença, nós queremos o Seu governo. Nós queremos o Seu governo completo sobre as nossas vidas, Senhor. E naquela noite eu fiz uma oração e eu disse, naquela noite a gente cantava músicas antigas, né? E muito provavelmente deve ter cantado uma música assim: venho, não sei o tom aqui, mas venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como... E muito provavelmente naquela noite eu cantei essa música, e a minha vida foi mudada por completo. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu não vivi coisas que eu gostaria, eu vivi coisas muito melhores. Eu ainda não vivi tudo que eu gostaria, eu não sei se eu vou viver. Mas daquele dia em diante em que eu ouvi a voz de Jesus dizendo: quantos pães você tem, Daniel? Eu quis responder: eu tenho 8, Jesus. Leva a minha reputação, leva o meu pecado, leva tudo que eu tenho guardado, Senhor. Leva todas as minhas reservas, pode pegar tudo. E se eu passar fome amanhã, eu vou passar fome adorando Jesus. Eu vou passar fome amando Jesus. Eu vou sofrer amando Jesus. Foi por isso que os apóstolos e os discípulos que se tornaram os apóstolos morreram do jeito que morreram. Nenhum deles, irmãos, nenhum dos apóstolos, nenhum deles morreu simples. Eles foram cortados ao meio, pendurados de cabeça para baixo. E essa era a alegria deles, sofrer por amor ao nome de Jesus, porque eles já tinham entregado tudo, eles não tinham mais nada nessa vida, eles não tinham mais pães, os pães estavam nas mãos de Jesus, e Jesus estava distribuindo, e eles estavam ali com Jesus distribuindo os pães.
alimentando as multidões. E essa é uma palavra que o Senhor me deu naquele dia: não haverá falta, não haverá falta, não haverá falta. Por isso eu queria te estimular a entregar tudo da sua vida. Se você tem dúvida ainda de andar com Jesus, eu queria te convidar. Andar com Jesus é radical. Você precisa entregar tudo, ou você fica com tudo para você. Ele não quer menos do que tudo. Toda a sua vida, toda a sua disposição, todos os seus planos, todos os seus sonhos, você entrega nas mãos de Jesus. É isso que significa: tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. E a minha oração pela tua igreja viva nesse domingo, Senhor, é que aqui a resposta à sua pergunta seja: nós temos 8 pães, Jesus. Há um pão lá no barco, Senhor. Ainda coisas que estão ainda lá no profundo, seguras, guardadas, Senhor, que nesse momento o Senhor possa revelar coisas que precisam ser entregues, Senhor. Que o teu povo seja livre do fermento dos fariseus, de Herodes, dos saduceus, Senhor. E a entrega que define isso não é o que nós recebemos, mas é o que entregamos. E que venha o teu reino, e que venha o teu Espírito, Senhor. Que venha o teu governo, e que venha o teu governo, e que venha o teu reino, e que venha a tua manifestação, e que o céu venha nesse lugar, e que o teu governo possa fluir assim como no céu, assim na terra como é feita no céu. Que a sua vontade flua sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, para que hajam entregas totais aqui, sem negociações, sem reservas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. A minha vida mudou por completo, e eu disse sim ao Senhor, ao chamado missionário. Nesse dia, eu disse: eu quero que a minha vida seja completamente tua, Senhor. E eu queria fazer esse apelo a você. Havia uma chama no meu coração, havia uma oração no meu peito. Ela subia para Deus dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti, somente para Ti. E eu quero que os meus dias sejam contados, eles sejam contabilizados como aquele que Te serve completamente, integralmente. Eu sei que existem irmãos que têm ministérios bivocacionais. Eu não estou falando disso, eu estou falando de integralidade. Estou falando de alguém que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando nas coisas do reino dos céus, em como Ele quer que nós façamos aqui na terra, e em preparar o caminho para a sua volta. Se você tem esse chamado, eu queria orar por você. Eu amo os bivocacionados, amo os irmãos que trabalham. Você serve ao Senhor também de uma forma integral, mas essa é uma voz para aqueles que têm um ministério da integralidade. Eu queria orar por você, eu queria liberar sobre você graça, destino, assim como fui liberado naquela vez, sobre a minha vida, para que você viva todo o propósito do Senhor. E se você é profissional liberal, empresário, e você diz assim: Senhor, eu quero que a minha empresa sirva completamente ao Senhor, eu quero que aonde eu esteja, eu sirva completamente ao Senhor, eu pense completamente ao Senhor. Isso também é integralidade. Você pode vir aqui, eu quero orar por você, eu quero liberar essa graça sobre você. Se você deseja que a sua vida seja assim, que você responda: Senhor, eu quero que tudo pegue fogo nas tuas mãos, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você seja consumido. Se você é esse, também vem. Se você deseja integralidade, vem, eu quero orar por você. Senhor, esses irmãos estão aqui, eu abençoo a vida de cada um deles, para que o Senhor consuma como fogo, Senhor. Oh, que o Senhor consuma como um fogo, Senhor, um fogo consumidor. Ó Deus, a vida desses irmãos, que eles sejam integrais, que a resposta seja 8, que não haja 7 pães, que não haja pães no barco, Senhor, que todos os pães
estejam, Senhor, nas tuas mãos. Eu abençoo e libero os teus filhos, Senhor, para que vivam de forma integral, para que vivam, Senhor, para o teu reino, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suba-te a nossa adoração. Nós somos consagrados ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Suba-te a nossa adoração. Eu tenho 8 pães, Senhor, eu tenho 8 pães. Libera sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, uma unção de entrega. Uma unção de entrega. As empresas, o círculo de amizade, onde eles estiverem, Senhor, que eles sejam ali consumidos, Senhor, pela tua pergunta: quantos pães vocês têm? Só quero a ti. Libera destinos sobre eles, Senhor. E nada mais. Espírito Santo de Deus, vem com fogo. Quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Senhor, a vida deles não será mais a mesma, eu sei. Eu sei que vem o teu governo, 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 que vem o teu reino, que vem o teu reino, o teu governo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado pela vida deles. Eles são casa de Jesus, celeiro de Jesus, completamente entregues. Completamente entregues. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado por nos receber. Pastor. O Senhor é bom, amém? Obrigado, Pai, pelo teu amor e a tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Jesus. Só não deixe a gente estragar e atrapalhar, Jesus. Livra-nos, Senhor, de atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Mas continua a tua boa obra, Pai, em nós. Obrigado por esse tempo tão precioso, por esse dia poderoso nas nossas vidas, pontual nas nossas vidas, Pai. Senhor, cada um tem uma semana abençoada aqui, poderosa na Tua presença. Senhor, nós abençoamos, Senhor, para uma segunda-feira missionária, para uma terça-feira, Senhor, enviado para o mundo, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Nós agradecemos pela vida do Dani, da sua família, da sua igreja, do seu pastor. Muito obrigado, Jesus. Amém.